E por que o senhor acha que as pessoas passaram a aderir a essa comunidade, sociedade virtual, e muitas até elas têm mais relacionamento virtualmente do que de fato com as pessoas? Então, nas comunidades, na verdade, existem diversos tipos de comunidades. Tem comunidades, por exemplo, do Orkut, que na verdade são bottoms. Você pega o seu espacinho lá, coloca um bottom, você nunca participou dessa comunidade, nunca escreveu nada nessa comunidade, nem leu o que está escrito lá, muitas vezes. Mas é bacana, o nome da comunidade é interessante. Então tem isso, essa forma bem assim, de lidar com a comunidade, da chamada comunidade, como se ela fosse um bottom que você coloca, um jogo assim, né? Uma espécie de uma brincadeira que você usa. Agora, existem comunidades na internet que são muito bem organizadas, né? Muito bem estruturadas, uma participação, de fato, não é qualquer um que entra nessas comunidades. Então, da mesma forma que quando a gente fala da televisão, a gente está generalizando demais, a televisão são muitas coisas, né, que ocorrem na televisão, a internet é a mesma coisa. As comunidades da internet são muitas coisas, são muito diferentes, o grau de compromisso, o tamanho, né, o envolvimento das pessoas, a motivação, os propósitos, eles são muito diferentes. Então, quando a gente generaliza demais, a gente cai sempre num problema. De que comunidades a gente está falando, né? Então a gente tem que ver que são de diversos tipos. E quais seriam as peculiaridades dessas comunidades? Algumas comunidades são alguns joguinhos de identidade que você faz, né? Eu participo, né? E aquilo vai me ajudando a compor o meu espaço virtual. Então aquilo, eu vou construindo uma certa identidade virtual. O que eu gosto, o que eu faço, as músicas que eu ouço, né, tal. E os bottoms vão ajudando a compor, aquelas comunidades vão ajudando a compor essa identidade. Essa é uma possibilidade. A outra é você motivado por algum interesse muito particular. Por exemplo, por algum motivo, eu tenho parentes que necessitam de transplante. Então, eu participo de comunidades, aí há um envolvimento grande, há um envolvimento emocional muito grande das pessoas nessa comunidade. Eu participo de comunidades, eu digo assim, você pode participar de comunidades que querem aumentar os conhecimentos sobre a física. Então, já tem uma função mais didática, né? Então, você vai achar de tudo. Que a estrutura, mas a sua pergunta é a seguinte, a estrutura delas, o que está em jogo ali? Primeiro, há uma economia muito grande de tempo, de meios, né, e o modo de acesso. Então é muito rápido, muitas vezes, né? A desterritorialização, não importa onde eu esteja, eu posso estar ligado no mesmo espaço virtual. Fisicamente eu estou em locais diferentes, nós estamos em locais diferentes, mas virtualmente estamos no mesmo local. Há uma certa memória das discussões que foram feitas anteriormente, então você vai acumulando a memória das discussões da comunidade. E o que se perde em relação a participar dessas comunidades? A gente tem que pensar assim, a questão da tecnologia, a gente tende a imaginar que o mundo natural humano seria um mundo sem tecnologia e que a tecnologia criou um mundo artificial. Eu acho isso um grande equívoco, porque as sociedades humanas, uma das marcas das sociedades humanas é a capacidade que elas têm de construir instrumentos. Não importa se esses instrumentos são flechas, arcos, lanças, ou se eles são tecnologias de comunicação, não importa. Eles criam um mundo que não existe na natureza, ou seja, é um mundo da cultura. Então, tanto a tecnologia, qualquer instrumento humano é um instrumento cultural. E isso é humano, ele não é artificial. A tecnologia é produzida numa sociedade. Determinadas sociedades dão sentido para a produção tecnológica, outras para outros tipos de produção tecnológica, mas é humano isso. Então, acho que é um grande equívoco. A gente perde,
Não, nós construímos mundos e esses mundos que a gente constrói modificam a nossa própria existência. Né? Então, seres humanos, é uma relação dialética. Os seres humanos produzem um mundo com suas tecnologias. A tecnologia não se desenvolve sozinha. É bom lembrar disso, né? Porque a gente fala, a gente perdeu... Tá, mas uma sociedade reconheceu alguma coisa naquela tecnologia. Então, talvez não fosse nem o caso de falar de ganho nem de perda, mas de experiências diferentes, né? Experiências sociais diferentes. E nós estaríamos, então, criando um novo tipo de ser social? É uma discussão bem complexa, porque, na verdade, a gente pode dizer até que a gente está chegando numa era de ciborgues, né? Meio homens, meio máquinas. Não vai demorar muito tempo para isso acontecer. E de que forma eu vou poder conectar meu cérebro a um braço mecatrônico, sei lá. Como? Não vai demorar muito tempo para isso acontecer. E como a minha memória vai se associar a um banco de dados maior do que o meu cérebro. São questões da época, da que a gente está vivendo. A ideia de que um certo hibridismo vai acontecer entre homens e máquinas, né? De uma forma muito mais complexa do que foi com a televisão, do que foi com o rádio.